Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula desse curso de 5S, esse curso rápido, curso expresso, né? Na última aula nós falamos sobre a importância, né, de ter um programa 5S, né? Que ele vai nos ajudar como base para a implementação das demais ferramentas, né, demais soluções, né? Então a gente falou um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre a estrutura, né? Por quê? Se eu quero fazer, né, um programa 5S que funcione, desculpem, que funcione, né, e que seja contínuo, perene, né, e não se perca, que as pessoas que me contataram foi justamente isso que uma parte delas trouxeram. Alguns, né, realmente querem entender como fazer do começo ao fim, mas outros ali mostrando que de fato implementa, mas fica naquela constante, né, faz, volta atrás, né, e o negócio parece que não funciona, né? Então como é que a gente tem que fazer, né? Primeiro, pessoal, para a gente implementar de fato um programa, né, que seja robusto, a gente precisa envolver todos os níveis. Então, é fundamental que a gente tenha uma estrutura. Não que essa estrutura vai ser uma área dentro da empresa. Não, as pessoas têm as suas funções, têm as suas atividades, têm as suas atribuições, mas elas vão receber a construção do programa 5S como um projeto, e depois que o projeto for implantado, eles vão ter uma atribuição que vai estar ali na responsabilidade deles, na matriz de atividades que cada um exerce ali, na qual uma parcela do tempo vai estar dedicado a manter o 5S funcionando, né? Então, como que é essa estrutura que a gente costuma sugerir? Primeiro, tem que ter alguém da alta liderança, que é o patrocinador, é o responsável por fazer o projeto acontecer, por garantir a comunicação, por garantir que haja uma abrangência, que haja um envolvimento de todo mundo. Essa alta liderança ela é responsável pelos supervisores, por quem executa a rotina do dia a dia. Por quê? Se a gente não tem alguém da alta liderança levando isso como parte da estratégia, o supervisor também vai ser cobrado no dia a dia para executar aquilo, e ele vai dar prioridade para outras coisas as quais ele é cobrado, não porque ele não quer fazer, porque tem uma série de coisas que são exigidas do supervisor para que ele entregue, né? E o 5S não é exigido. Então, né, o que ele vai fazer? Ele vai entregar aquilo que ele está sendo cobrado ou ele vai cumprir a rotina do 5S? O que ele vai focar? Agora, se a alta administração, isso está dentro da estratégia e o supervisor ele está responsabilizado por cumprir isso, além da rotina dele, aí ok, aí as coisas começam a funcionar. Então o primeiro passo é esse, pessoal. Se a supervisão não está envolvida, não está comprometida, e a alta liderança também não, você tem uma chance enorme de fracassar, né? Porque não vai ser automático. Mudar a cultura não é automático, não pode ser automático, e é uma coisa que ninguém pode fazer pela liderança. É a liderança que tem que fazer. Então esses dois, né, a gente não tem como abrir mão, né? E do outro lado está o comitê, né, que é o coordenador do programa 5S, que é quem vai estar lá junto com o patrocinador, desdobrando a estratégia e fazendo com que o programa 5S seja vinculado aos objetivos estratégicos, às iniciativas estratégicas, e esteja contribuindo com a implementação do plano estratégico de alguma forma, com o cumprimento da estratégia e das metas. Então o 5S tem que estar relacionado com isso, e é o coordenador que vai fazer esse desdobramento a partir, né, do desdobramento da estratégia pelo patrocinador. Então o patrocinador desdobra a estratégia da empresa para o coordenador 5S, que leva isso para dentro do programa. E com uma equipe de executores, cada um nas suas funções, implementa o programa. E o supervisor é quem garante a rotina. Então, vejam que a gente está envolvendo a alta liderança, a média liderança, que é o coordenador do programa 5S mais o supervisor, e a gente está envolvendo as funções. Então, a gente tem os facilitadores, que são as pessoas que estão lá em cada área, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu sou da área de expedição. Eu sou o facilitador da expedição. Não tenho os 3 S, Seiri, Seiton, Seisô? A gente vai fazer um dia D, que a gente vai falar na próxima aula. Quem é o responsável por conduzir esse dia D junto com o supervisor lá da expedição? O facilitador da expedição, que é um membro do comitê. Qual é o papel dele? Ajudar ali a fazer o Seiri, deixar no ambiente de trabalho só o que é necessário, levar o conceito para as pessoas que estão fazendo, levar o conceito para o supervisor, ajudar a fazer toda a organização, né? Porque o facilitador é um cara que é da área, ele conhece os processos da área, e ele mais do que ninguém vai conseguir ser um excelente braço para ajudar o supervisor. Né? Não só ali junto com, né, na execução, mas depois a manter, a ver o que funcionou, a ver o que não funcionou. Então o papel do facilitador é o quê? É ser esse suporte ao supervisor que vai andar lado a lado, eles são da mesma área,
né? E vai reportar para o coordenador o que está funcionando, o que não está funcionando, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, para o coordenador manter esse alinhamento com o patrocinador e tratar, né, as coisas que não estiverem funcionando, ou levar ali as sugestões do supervisor para a alta administração, recurso que precisa. Então o facilitador é um cara da área de expedição que está ali, né, que conhece o processo e vai fazer junto. Né? Mas a responsabilidade de executar as rotinas é de quem? É do supervisor. Né? Então o facilitador é uma figura extremamente importante. Depois ele vai ajudar a gente a construir as documentações, os manuais 5S da área de expedição, os checklists, né? O que pode, o que não pode. Eventualmente, se a gente for avançar para um pilar de manutenção autônoma, ele vai ajudar a construir os checklists de expedição autônoma. Então o facilitador é uma função fundamental. Não é que tem que ter uma pessoa, um cargo facilitador. Pode ser um assistente da área, pode ser um analista da área, pode ser ali um líder, né? Que está ali abaixo do supervisor, mas ele tem ali, né, uma responsabilidade no projeto, né, de reportar ali para o coordenador de 5S, tá certo? Aí tem função marketing, que é para fazer divulgação, para fazer as comunicações, né, para fazer ali, né, o marketing do projeto, né, para ganhar proporção dentro da companhia. Tem a parte da secretaria, se a gente já tem um sistema de gestão, ou se a gente quer construir um sistema de gestão, quem vai organizar essa documentação, vai manter tudo nas pastinhas bonitinho, vai, né, elaborar esses padrões, né, vai controlar versões da documentação. Geralmente a gente entra com a secretaria mais no final da implementação. Tem que ter os auditores, né? Então a gente precisa definir bem quais os papéis e responsabilidades de cada autor dentro do processo. Então a estrutura está aí para isso, o organograma está aí para isso. Por quê? A gente vai ter um comitê que é o cérebro, é quem planeja tudo que tem que fazer. O coordenador, né, junto com o comitê, é o cérebro, é quem está pensando, né, construindo. A gente tem os auditores, que vai ser quem vai auditar. E a gente tem os supervisores, que é quem faz. São as mãos e o coração. O que o nosso coração faz? Bombeia sangue em todo o nosso organismo, senão o nosso organismo para. O supervisor é a mesma coisa. Se ele não levar a ideia, se ele não cumprir a rotina, de nada adianta. Então essa estrutura tem que estar muito bem moldada à necessidade do teu negócio para que haja uma chance muito maior do 5S funcionar, do programa funcionar. Né? Essa equipe, né, comitê, patrocinador, coordenador, eles vão ter um trabalho grande antes do dia D. Eu vou falar o que é. Eles vão planejar os treinamentos, vão executar os treinamentos, vão deixar claros os objetivos do programa, vão fazer toda a comunicação, né? Vai definir os papéis e responsabilidades. Eles vão deixar tudo isso prontinho. Depois do treinamento, a gente vai para o dia D. O que é o dia D? É o dia que a gente vai fazer a transformação visual no nosso ambiente de trabalho. Seja administrativo, seja operacional. O que a gente vai fazer? Vai tirar tudo que não usa, que é desnecessário do nosso ambiente de trabalho, para a gente manter só o necessário. A gente vai ver o que precisa ter no ambiente de trabalho e porventura não tem, então a gente precisa disponibilizar. Quem vai tratar isso depois? O supervisor junto com o comitê. É a responsabilidade do comitê disponibilizar os recursos, levar para o patrocinador o que precisa ser comprado eventualmente, ou fabricado. Né? Então, por isso que tem que ter alta administração lá que vai tomar essa decisão, tem que estar envolvida. Né? Então a gente vai fazer esse censo de utilização, vai tirar tudo que não usa, vai ver o que precisa. Né? A gente vai organizar tudo que usa, definir uma coisa para cada lugar. Eu costumo dizer aqui que o processo tem que falar conosco, a gente olhar para o processo e só de olhar para ele a gente saber o que está certo e o que não está. Então quando o processo está muito bem organizado, o processo fala com a gente, onde está a entrada de material, onde é a saída de material, onde é a área de retrabalho, né? Aí a gente consegue saber, tem muita coisa na entrada e não tem nada na saída. Um exemplo claro, né? A expedição. Né? Tem muita coisa ali já acumulada na expedição, né? E não tem nada saindo. Como é que a gente sabe, né, se o processo está funcionando? Se está tudo acumulando e não tem nada saindo, tem alguma coisa acontecendo. Se tem muita coisa na porta da expedição para entrar e não está entrando, tem alguma coisa errada acontecendo. Então acaba ficando nítido. Então não adianta demarcar uma área e tudo que cabe lá, tá dentro da área demarcada, tá certo. Não. Quantos pallets representa um dia de trabalho? 10 pallets. A minha área tem que ter 10 pallets. Se tiver 11, significa que o processo está fora do normal. Isso é sintoma. Né? E a limpeza, que a gente vai fazer aquela limpeza, vai definir, né, vai identificar e eliminar as fontes de sujeira, né, para estabilizar aí, os 3 S's, né, primeiro, Seiri, Seiton, Seiso. Esse é o dia D. Então, nesse dia, né, a gente vai fazer uma transformação do ambiente de trabalho. Essa equipe, que a gente falou do comitê, junto com o supervisor, precisa garantir que todos os recursos estejam disponíveis no dia da execução do dia D. Né? Então, caixa, pallet, os materiais para descarte, etiqueta, tinta, rolo, vassoura, desengraxante, tudo que é necessário para o dia D acontecer bem. Então tem que ter alguém ali pensando. Não adianta, vamos fazer o dia D amanhã. Ninguém pensou em recurso, ninguém pensou em nada, e aí, como é que vai rolar? Né? E quando esse dia D sendo executado, quando a gente fala do Seiri, a gente vai lá e elimina tudo que não usa, destina tudo que não usa. Né? Só que
do separar, esse material vai para onde? Vai para uma caçamba, alguém vai coletar, senão a gente tira de um lugar, joga no outro e só tira bagunça de lugar. Então como que é o processo do Seiri? Né? Aí existe uma campanha do cartãozinho vermelho. Né? A campanha do cartãozinho vermelho serve para quê? Para criar uma rotina definitiva de Seiri. Para que os operadores no dia a dia de trabalho dele, né, os funcionários no dia a dia de trabalho, opa, identifiquei o material quebrado. Quebrado não usa. Põe a etiquetinha vermelha, descreve o que aconteceu, põe na área definida. Alguém tem que ter a responsabilidade de ir lá, pegar da área definida e ver o que faz. Destina? Descarta? Leva para reparo? O que faz? Quem que é o responsável por isso? Então o Seiri não vai fazer uma vez, depois acabou, terminou. Não, é criar uma rotina. Criar um método, um padrão de Seiri que seja contínuo. Para a mesma coisa, né, o Seiton a gente vai organizar, né, e o Seiso é a mesma coisa. A gente tem que ter os cartõezinhos ali, que é o cartãozinho branco, que é tudo que tiver fora, né, da conservação do meu ambiente de trabalho, eu também posso identificar. Essa máquina está com vazamento, o telhado está pingando, a bancada está ruim. Eu ponho ali a etiquetinha, abro uma ordem de serviço para atuação, defino ali, escrevo ali o que é, ponho a data, coloco ali. E aí as pessoas vêm e atuam. Né? Então vejam que tem uma rotina funcionando de Seiri, tem uma rotina funcionando de Seiton para manter as coisas organizadas, tem uma rotina funcionando de Seiso para manter as coisas conservadas. Aí o negócio funciona. Entendeu, pessoal? Então, esse dia D, a gente vai fazer aquela mudança significativa do nosso processo e depois a gente vai manter. Como? Campanha do cartão vermelho, campanha do cartão branco e muita atuação da liderança. Muita atuação da liderança. O dia a dia, lá junto com o facilitador, junto com o coordenador de 5S, criando o hábito, que vai ser, no primeiro momento, falando todo dia cooperação, cobrando, pedindo para que seja feito, fazendo junto, identificando as dificuldades e trabalhando junto. Né? Então, estrutura, papéis, responsabilidades, execução do dia a dia. Ô Lucas, mas só falando de 3S, a gente não vai fazer mais nada enquanto as coisas não estiverem estáveis. Aí eu vou falar agora na próxima aula de auditoria, tá? E a gente encerra esse curso que é bem breve, bem rápido, bem simples, mas que está muito rico em informação e conteúdo, tá bom, pessoal? Grande abraço, espero vocês na próxima aula.